Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Paulo Silva aqui, vulgo Paulinho. Bom, na aula de hoje falaremos sobre a utilização de objetos de autorização em CDS Views. Sem mais delongas, bora para a aula. Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Bom, hoje, na aula de hoje, iremos falar sobre objeto de autorização em CDS Views, né? Então, basicamente, a finalidade de utilização de objetos de autorização é similar ao que temos, né, em desenvolvimento de ABAP, né, através da criação de objetos de autorização, né, nós podemos restringir acesso aos dados retornados em uma CDS, né? Então imagina um cenário que temos lá, por exemplo, como estamos utilizando aqui o modelo de companhias aéreas, né? Imagina que o cliente só possa ter acesso, né, a determinadas companhias aéreas, né? Então, nós podemos, da mesma forma que nós criamos lá no ABAP, nós podemos criar uma classe de autorização e um objeto de autorização, né, utilizando lá o Authorization Field, tudo aquele, os objetos standard, né, de autorização padrão, e vincular a CDS, né, para que ela faça essa validação, né, que ela cheque esse objeto de autorização, né? Então, nós também conseguimos fazer isso na CDS, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, né, alguns tipos, né, de objetos de autorização que são utilizados em CDS. Tem mais alguns, né, mas vamos passar aqui pelos principais, né? Então, nós temos lá na CDS, né, nós definimos, né, através de uma annotation chamada Access Control, né, alguns tipos pré-definidos, né, como por exemplo o Not Required, né, que ele vai executar em runtime lá, né, ele vai realizar a validação se existir uma role de acesso. Então, ou seja, se nós colocarmos uma annotation como not required e para essa CDS, né, para esse objeto existir uma validação, um objeto de autorização associado, quando o usuário final executar, né, ele irá bater nessa objeto de autorização e irá restringir o acesso, né, nesse caso. O Not Allowed já é diferente, né? Nós colocamos lá, ele não realiza a validação de autorização, né? Então, todos os dados são retornados, né, para todos os usuários que consomem, né, que executam essa CDS. E nós temos o check, né, que geralmente é o padrão nos desenvolvimentos, né? Quando principalmente precisamos utilizar objetos de autorização em CDS, né? Nós definimos como check que ele irá sempre validar, né, se existe um objeto de autorização vinculado, né, e irá realizar as devidas tratativas lá de chamar as validações do authority check, né, e restringir o acesso aos dados ou trazer somente os dados que esse usuário, né, final tem acesso de acordo com os objetos que nós criamos, né. Então, na prática, né, o que eu preciso fazer, né, para isso funcionar via CDS? A annotation, né, que eu tinha comentado lá anteriormente, que nós precisamos declarar na CDS, mas também eu preciso criar um outro tipo de objeto, né? E esse objeto eu vou mostrar para vocês aqui agora na prática, né? Vou abrir o Eclipse aqui e vou mostrar qual esse outro tipo de objeto que nós precisamos ter para implementar Authority Check em CDS Views. Então, um tipo de objeto que nós precisamos aqui utilizar, né, para implementar Authority Check em CDS, né, objeto de autorização, é um tipo de objeto chamado Access Control, né? Então, eu vou vir aqui na pasta de Core Data Services, né, no meu pacote de usuário, e eu vou criar um new aqui do tipo Access Control, né? Se não tiver aparecendo para vocês, basta ir aqui em Order ABAP Repository, né? Order ABAP Repository Object e selecionar lá dentro da pastinha de CDS, né? De Core Data Services, o tipo Access Control, né? Esse cara que vai ser o responsável por realizar o controle de acesso, né? Na nomenclatura dele, eu vou chamar de ZAC, de Access Control, meu nome de usuário, underline M3 A4. E a descrição é objeto de autorização em CDS.
não vou selecionar nada aqui, salvar na minha request. E aqui o tipo, né? Nós temos alguns tipos de rules, né? Que podemos utilizar como template para autorização, né? Por padrão, né? Basicamente aqui o que nós utilizamos normalmente, né? São rules de acesso definidas lá na transação PFCG, né? Então o time lá de perfil, né? O time de bases especifica essas rules e atribui essas rules aos usuários. Então vamos selecionar aqui o segundo tipo aqui, né? Com uma rule criada, né? Associada lá na PFCG. Aqui em Finish. A primeira coisa que eu preciso informar, né? Seria qual a CDS view que eu quero fazer a validação de acesso, né? Então, vamos aproveitar e utilizar uma das CDS já existentes, né? Não preciso criar uma nova aqui somente para utilizar ela dentro desse objeto. Eu vou utilizar aqui a CDS da aula 2, né? Então, nós temos aqui uma CDS com Association, que vai lá na tabela da SkySPFly. Vou até executar ela aqui agora, né? Para mostrar para vocês. Então, está trazendo todos os dados aqui, né? Então, eu vou utilizar essa CDS aqui, esse nome, como sendo a CDS que nós iremos tratar aqui no controle de acesso, né? Então, aqui no nome da CDS, eu preciso informar qual que é o nome do objeto, né, que eu vou tratar. E aqui na cláusula where seria o meu filtro, né? Então, nesse exemplo, ele traz aqui separado por vírgula, né? Se eu tivesse mais parâmetros lá para validar. No meu caso, eu já tenho pronto aqui, né, um objeto de autorização que foi criado lá nas transações standard, né, SU20, SU21, foi feito todo o controle do objeto de autorização lá. Eu vou definir aqui somente o campo da tabela, o Carrier ID, né, que é o ID da companhia aérea. Eu vou restringir esse acesso somente a companhias aéreas que estejam mantidas nesse objeto de autorização. Então, aqui na cláusula de aspectos PFCG AUF, eu preciso informar aqui o meu Authorization Object, né? Que é o objeto de autorização que foi criado, e o Authorization Field ou Authorization Fields, né? Que eu precisar. Eu já tenho criado isso daqui, eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui a PFCG, né? Então, eu criei uma rule aqui, né? Específica para fazer esses testes. E aqui em exibir dados de autorização, nós temos aqui uma classe teste que foi criada. Eu tenho um objeto de autorização aqui chamado ZTST_auth. Eu vou colocar ele aqui como meu authorization object. Então, é o ZTST_auth. Vou dar um Ctrl espaço aqui, né, para completar. Então, esse seria o meu objeto de autorização. E o Authorization Field que eu vou utilizar é o field que eu criei aqui, né, o ZFLD_auth3. Se eu clicar aqui em exibir, né, ele vai estar aqui somente, né, restrito ao ID de companhia aérea, ou seja, só irá trazer dados para American Airlines, né? Então eu preciso informar aqui o nome do meu Authorization Field. Então é o ZFLD underline auth3. Eu não tenho mais nenhum parâmetro aqui, então eu só vou precisar informar agora o nome do activity, né, que é o que vai realizar o filtro, que é o mesmo que eu estou utilizando aqui, e ele está configurado somente para exibição, né? Então, nesse caso, na nossa CDS, eu vou colocar aqui o campo activity, né, o ACTVT, com o valor aqui de 0,3, somente exibição. Então, feito isso, né, a primeira premissa, ter os objetos de autorização já criado, né, ter o Authorization Field já com a lógica implementada. Então, nós criamos aqui uma rule, né, um access control, que vai estar aqui vinculado, aqui dando grant, né, na CDS, que nós informarmos aqui na configuração. Então, feito isso, eu vou salvar e ativar. Então agora reparem, né, que nós temos aqui um objeto de autorização criado, né, para essa CDS view. Então agora eu preciso nessa CDS view informar, né, através de uma annotation que ela tem um objeto de autorização, né, e que nós precisamos
validar ou não. Para isso, então, eu vou abrir aqui novamente a CDS View do módulo 2, aula 2. Eu vou colocar aqui logo abaixo da linha 3, né, eu vou colocar uma nova annotation aqui, que é arroba access control, só descer aqui um pouco mais para baixo, authorization check, e aqui nós temos todos aqueles parâmetros, né, que nós vimos lá. Então nós temos o check, o not allowed, not required, e também tem um novo aqui, né, o privilege only, que é um outro tipo de autorização de authorization check, né, que também podemos utilizar. Eu vou deixar aqui inicialmente como not allowed. Então, ou seja, mesmo tendo uma, uma, um objeto de autorização, né, um access control nela, se eu executar aqui, ele ainda deverá, assim, né, me trazer todos os dados da tabela, porque eu não estou solicitando a validação do objeto. Porém, agora, se alterarmos aqui novamente, por exemplo, para check, então agora ele irá validar, né, o meu objeto de autorização associado e vai realizar aqui o filtro, né, trazendo somente dados de acordo com o que foi especificado lá no objeto de autorização definido no ABAP, né? Então essas são as formas, né, que nós temos aqui para restringir acesso, né, a dados em CDS View, que nós podemos aplicar inclusive em outras CDS, né, até aplicar em outros campos, em outros cenários, mas seria uma forma aqui de restringir acesso a dados para usuários específicos, né, e para cenários específicos, né? Então, são esses passos que nós geralmente precisamos criar, né? Claro, tendo aqui o objeto já definido, né, na PFCG, no nosso caso, como estamos utilizando a PFCG, já ter o objeto definido aqui, e depois nós viemos aqui e criamos, né, um access control para informar qual CDS, né, e quais parâmetros precisamos validar, qual tipo de acesso que nós iremos permitir ou restringir, né? Então, por essa aula é isso, e espero vocês na próxima aula.